Olá, gente, graça e paz. Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos de volta com mais um vídeo para a gente falar de coisas importantes em relação à nossa fé em Cristo Jesus. É bom ter você aqui comigo para a gente participar, porque as nossas reflexões aqui têm abençoado muitas pessoas. O pessoal tem comentado, a gente tem ganhado novos inscritos e eu quero agradecer o carinho de todos vocês que têm dado essa força bacana para a gente continuar aí esse trabalho de ministração da Palavra de Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês falando sobre um assunto que vai, sem dúvida alguma, nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Vocês sabem que eu gosto sempre de falar sobre fé salvífica, consciência salvífica, e hoje eu quero falar exatamente sobre dois princípios espirituais com relação à nossa salvação eterna, que é fé, portanto, fé salvífica e obediência. Geralmente a gente fala muito sobre fé, né, de crer em Deus, crer em Cristo Jesus, e esquece que a obediência, sendo um princípio espiritual que está atrelado à fé salvífica, também contribui, se não é mais do que isto. A obediência faz parte de todo esse processo da obra salvífica, junto com a fé salvífica que Jesus Cristo realizou lá no Calvário. Muito bem. Então vejam que fé e obediência sempre irão gerar uma vida de bem-estar, uma vida de bem-aventurança, uma vida de alegria, de paz e tudo mais. Então, a fé precisa estar acompanhada da obediência. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente encontra história de várias pessoas que não só creram em Deus, mas também o obedeceram. E isto é muito importante, porque tanto lá no Velho Testamento como hoje, por meio do ministério da graça, o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, nós também precisamos entender que nós vivemos uma fé obediente. Nós somos obedientes a Cristo Jesus por uma escolha, por uma decisão, a partir desta consciência salvífica que o Espírito Santo implantou no nosso coração, no nosso espírito. Então, a Bíblia nos mostra, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão foi um homem extremamente obediente. Ele cria em Deus, mas também obedecia às ordens de Deus. A gente encontra ainda a história do menino Samuel, que se tornou um dos maiores profetas do povo de Israel, o profeta Samuel, um homem que obedecia à risca às ordens de Deus. Nós encontramos também José do Egito, né? Aquele grande sonhador, aquele rapaz que, apesar das dificuldades, das provações, ele é levado, ele é colocado por Deus como o segundo governante daquela nação. Olha que coisa maravilhosa, porque os sonhos de José não eram seus próprios sonhos, mas eram os sonhos de Deus, aleluia, revelados a José. E José, por causa da sua obediência, por causa da sua fé em Deus, por causa do seu temor, chegou a uma posição extremamente honrável diante dos egípcios. Muito bem, e por que também não lembrarmos a vocês da obediência de Ruth, a sua sogra Noemi? Olha que coisa linda, uma história lindíssima, gente. Que lição de obediência Ruth deixa para nós a partir do livro que leva o seu nome como autora. Nós temos ainda uma outra mulher fantástica, Esther. Que mulher obediente, que mulher temente a Deus.
Pessoas que obtiveram grandes vitórias, que foram bem-sucedidas tanto na vida humana como na vida espiritual, porque não só creram em Deus, mas obedeceram ao Senhor Deus. Então veja, a obediência que nós devemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador é a maior prova de que eu realmente sou salvo. Sabia disso? Como que eu provo que sou uma pessoa salva de fato? Obedecendo. E quando eu leio com você o texto de João capítulo 14, versículo 21, nós encontramos esta seguinte revelação: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedecem, esse é o que me ama. Então, quando eu obedeço ao Senhor Jesus, quando eu me submeto às suas ordens, às suas diretrizes para a minha vida, eu provo que eu o amo. Aleluia! Olha que coisa linda! Então, quando eu digo que amo ao Senhor Jesus, eu provo isto o obedecendo, submetendo a minha vontade ao seu senhorio e ao cumprimento dos seus propósitos. Mas não para por aí, nós ainda temos no capítulo 21, também do mesmo evangelho de João, olha que coisa fantástica, a gente lê aqui no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 21 de João. Vamos lá. Versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Olha que pergunta confrontadora, hein, gente? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Versículo 17: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Gente, que coisa maravilhosa nós estamos encontrando aqui neste texto. Então tem muita gente que diz que ama o Senhor Jesus, tem muita gente que diz que está fazendo a obra do Senhor, né? Mas na verdade de uma forma insubmissa, de uma forma não obediente. Nós precisamos crer em Jesus, mas precisamos também entender que temos que nos submeter à sua vontade, ao seu senhorio. Por quê? Porque a submissão vem primeiro do que a missão. Então não adianta fazer a missão sem a submissão. Aleluia! Por isso que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? E Pedro, respondendo positivamente, disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus então apontou para ele a missão: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Então, por último, obedecer deve preceder o que devemos fazer. Para concluirmos, vocês se lembram o que aconteceu com o rei Saul? Naquele episódio dele ter poupado o melhor do rebanho, inclusive o rei Agag, vocês se lembram como Deus tratou Saul neste episódio? Mandando Samuel reprová-lo, dizendo que o Senhor não tinha tanto prazer em sacrifícios como que, na verdade, lhe obedecesse. Então, Saul cometeu um gravíssimo erro, porque ele achou que poderia fazer algo tão importante para Deus sem obedecer às ordens de Deus. Saul tentou obedecer a Deus parcialmente, pela metade, e Deus
não aceita a nossa obediência pela metade. Ou nós o obedecemos por completo, ou então nós iremos desonrá-lo. E Saul foi reprovado pelo Senhor porque não conseguiu obedecer às ordens do Senhor na íntegra, totalmente. Então, fica aí a minha reflexão para vocês. Fé e obediência caminham juntas, porque quem crê em Jesus obedece os seus mandamentos. E obedecendo, prova que realmente o ama. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e a gente se encontra no próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir. Até lá!